Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 4 do mês de outubro, estamos na semana do Dia das Crianças, certo? Então, vamos continuar nosso aprendizado hoje na apostila de ciências, na página 133. Vocês se lembram que na última aula, nós estudamos na apostila de ciências sobre classificação? Nós vemos exemplos de classificação em uma loja de brinquedos, em uma livraria, em um supermercado, mas nós também podemos utilizar o critério de classificação para os animais, certo? Então, por exemplo, animais que têm pelo, eles vão ser classificados em um grupo diferente de animais que têm penas, certo? Então, isso que nós vamos classificar agora. Então, vocês recortar os anexos 1 e 2, né? Vão deixar separado para uma próxima atividade. E agora nós vamos colocar aqui os critérios de classificação que nós podemos utilizar para os animais. Aqui, critérios de classificação, aqui o grupos e seus representantes, tá? Primeiro critério de classificação, tipos de desenvolvimento. Nós temos os animais ovíparos, que eles são gerados dentro de um ovo, como a iguana e a coruja. Aqui a prof não colocou todos os animais, tá? E dessas figuras que vocês têm dos anexos. Animais vivíparos, que são aqueles que se desenvolvem dentro da barriga da mamãe, assim como nós, né? Nós colocamos o exemplo aqui do coati e da girafa. Agora, o outro critério de classificação vai ser quanto à alimentação. Animais herbívoros são aqueles que se alimentam de folhas, né, de ervas. Então, a prof colocou a girafa. Animais carnívoros, tartaruga marinha, tubarão-martelo. Animais onívoros, que tanto come folhas, ervas, quanto come carne. A iguana e o coati. Agora, o outro critério, cobertura do corpo. Tem corpo que é coberto por pele fina e úmida, como a perereca. Tem corpo coberto por pele grossa e seca, como a lagartixa. Com penas, como a coruja. E com pelos, como a girafa. E o outro critério de classificação, como que esses animais se locomovem, como que eles saem do lugar. Os animais que andam, como a iguana, os animais que nadam, como a moreia, animais que saltam, como a rã-manteiga, e os animais que voam, como o bem-te-vi e a coruja. Então, aqui nós trabalhamos com critérios de classificação e com os grupos desses animais e os seus representantes, certo? O que acontece quando são utilizados critérios diferentes? Nós formamos outros agrupamentos, certo? Por exemplo, a iguana, além dela ser onívoro, ela também é um animal que anda, né? Então, nós podemos formar outros agrupamentos. Agora, nós vamos conhecer animais vertebrados e invertebrados. Foi sobre isso que a mãe da Manuela Paiva, a doutora Adriana, médica veterinária, veio até nossa escola no sábado para dar uma pequena palestra, né? Algumas explicações sobre animais vertebrados e os animais invertebrados. Vamos conhecer um pouquinho agora. Então, existem animais que apresentam a coluna vertebral e existem aqueles que não apresentam essa estrutura. O que é a coluna vertebral? Ela também é chamada de espinha dorsal. Ela é formada por um conjunto de ossos chamados de vértebras. Essa estrutura dá sustentação ao corpo do animal. Então, experimente colocar a sua mão agora nas suas costas. Localize bem o centro das suas costas.
Passe a mão para cima, para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo. Essa parte central aqui dura é a sua coluna vertebral. Então, tem animais que têm essa coluna vertebral ou espinha dorsal, como nós. Então, esses animais são chamados de vertebrados, porque tem vértebras, tá? E existem os animais invertebrados que não têm essa coluna vertebral, tá? Então, aqui nós vemos um ser humano, aqui a coluna de frente, aqui a coluna de vista de lado. Aqui a coluna de um cachorro vista de lado, né? Muito bem. Os invertebrados, eles são animais que não possuem coluna vertebral. A maior parte dos animais existentes no planeta são invertebrados, não tem a coluna vertebral, tá? Nós somos vertebrados, assim como o cachorro, como o gato, como os peixes, a maioria dos peixes, mas a maioria dos animais que existem no planeta, eles são invertebrados, como a borboleta monarca, que mede de 8 a 12 centímetros de envergadura, quer dizer, dessa ponta da asa até a outra. A minhoca, que mede de 6 a 10 centímetros de comprimento. O polvo comum, que pode atingir cerca de 140 centímetros de comprimento. E o caranguejo-sá, a sua carapaça pode atingir cerca de 10 centímetros. Então, esses são invertebrados, eles não têm a coluna vertebral. Características dos invertebrados. Nós já estudamos as características de alguns invertebrados que podemos encontrar no jardim da nossa casa. Sabe quais são? A formiga, a minhoca, a joaninha, a borboleta, a aranha, o tatuzinho de jardim, entre outros. Esses aqui, todos esses animaizinhos, eles são invertebrados, porque eles não têm a coluna vertebral. Agora nós vamos fazer algumas atividades. Nós vamos observar o esqueleto do crocodilo, o esqueleto do avestruz, o esqueleto de um macaco, o esqueleto de um peixe e de um anfíbio. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pintar somente a coluna vertebral. Então, aqui nós vamos pintar a coluna do crocodilo, aqui a coluna do avestruz, coluna do macaco, coluna do peixe e coluna do anfíbio, certo? Na próxima página, nós vamos... Então, vamos lá na próxima atividade. Em nosso cotidiano, existem muitas formas de classificação, certo? Pensem no material escolar de vocês. Caderno, apostila, né? Pertence a um grupo. Lápis, lápis de cor, canetinha, a outro grupo. Apontador, outro grupo. Borracha, outro grupo. Régua. Então, esses são as muitas formas de classificação. Então, nós vamos pensar na escola ou na nossa casa e escrever exemplos de classificação. Então, os cômodos de uma casa, de uma escola, os objetos, eles são separados de acordo com o quê? Com a sua função, com a sua utilidade. Então, os cômodos e os objetos da casa são separados de acordo com a função que exercem, como a sala, o quarto, a cozinha. No caso da escola, a biblioteca, a quadra de esportes, não é verdade? O que nós fazemos na biblioteca, nós podemos fazer na quadra de esportes? Não. Então, cada um tem a sua função. Número 2. Um gato foi levado a uma clínica veterinária para fazer um exame de raio-x, também chamado de radiografia, certo? Muito bem. Esse exame, ele tira uma espécie de fotografia do interior do corpo e permite, entre outras funções, identificar fraturas nos ossos e problemas na coluna vertebral, né?
Aqui, a veterinária está preparando o gato para o exame de radiografia, né? Na radiografia, os ossos aparecem em imagens brancas. Ó, toda essa parte mais branca são os ossos, né? Agora nós vamos pintar a coluna vertebral desse gato. Aqui está a coluna vertebral do gatinho. Agora nós vamos estudar um pouco sobre peixes e anfíbios. Em cada linha tem um grupo de animais. Então, nós temos aqui 11 linhas, certo? Nós vamos circular aqueles que não fazem, ó. Na ilustração, existem 12 animais que não fazem parte do grupo dos vertebrados. Eles não têm coluna vertebral. Quais são eles? O desafio é você identificá-los. Contorne os animais que você encontrou. Na linha 1, qual que não tem coluna vertebral? Nenhum. Todos são vertebrados. Na linha 2, a mosca aqui, ou mosquito. Na linha 3, todos são vertebrados. Na linha 4, a lagosta, a borboleta monarca e também a lula. Na linha 5, qual? O caracol e também a abelha. Na linha 6, a formiga e também a aranha e a joaninha. Na linha 7, todos são vertebrados. Na linha 8, todos são vertebrados. Na linha 9, apenas a estrela do mar. Na linha 10, o caranguejo-sá, somente. E na linha 11, apenas o polvo. Então, esses são animais invertebrados. 12 animais invertebrados que eles não possuem a coluna vertebral. Agora, na próxima página, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais vertebrados. Então, por se tratar de um grupo muito grande, há enorme diversidade entre eles. Assim, os cientistas observaram que eles poderiam ser divididos em grupos menores, de acordo com as suas semelhanças. Então, os vertebrados eles podem ser subdivididos em 5 grupos. Quais são esses 5 grupos? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos lá? Então, aqui está no centro os vertebrados, aqui mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis, certo? Então, nesse módulo, nós vamos conhecer as características dos peixes e dos anfíbios e nos módulos seguintes sobre os répteis, as aves e os mamíferos. Vamos lá. Página 139, sobre os peixes. Os peixes são animais vertebrados que vivem em ambientes aquáticos. Por quê? É na água, né? Existem milhares de espécies de peixes. Há peixes achatados, há peixes alongados e arredondados. Além da grande variação de formato, também a coloração do corpo. Outro aspecto que caracteriza os peixes é o ambiente em que eles vivem. Há os que vivem em água doce e os que vivem em água salgada. Então, aqui nós temos o cavalo marinho. Ele é um peixe de água salgada que usa a cauda para se agarrar a corais e algas marinhas. Ele mede cerca de 11 centímetros de comprimento. Então, vejam só, ele não tem patas, ele não tem patas dianteiras nem traseiras e é a coluna vertebral que consegue sustentar o seu corpo. Os atuns, eles são peixes de água salgada e assim como outros peixes,
eles nadam em grupos chamados de cardumes. Um grupo de peixes é chamado de cardumes. A maioria das espécies de atum mede cerca de 90 centímetros de comprimento. Agora a moreia. Olha só, a moreia, ela tem uma cabeça parecida de peixe e o corpo parecido com cobra, né? A moreia tem um corpo alongado, semelhante ao de uma cobra. Vive em água salgada. Mede de 2 a 4 metros de comprimento. Esse é o tubarão-baleia. Ele é o maior de todos os peixes. Maior de todos os peixes, tubarão-baleia. Ele pode ser encontrado em quase todos os oceanos, principalmente em águas mais quentes. Ele pode medir 15 metros. Olhem aqui a parte da frente. Parece que foi prensado, né? Achatado. Já é daqui em diante, já não é achatado. Esse é o tubarão-baleia. Já esse aqui é o tubarão e essas aqui são as raias, né? Os tubarões e raias vivem em oceanos, quer dizer, em água salgada. O esqueleto deles não é formado por ossos, mas por cartilagem. É uma substância resistente e flexível. O tubarão branco mede de 3 a 6 metros de comprimento e as raias de 30 centímetros a 7 metros, da ponta de uma nadadeira até a outra, tá? Cartilagem é o que nós temos nas nossas orelhas. Experimentem pegar a sua orelha agora e movimentá-la para frente, faça esse movimento para frente. Então, ela é cartilagem. Agora, nós vamos estudar sobre as estruturas do corpo do peixe. A maioria dos peixes apresenta o corpo coberto por escamas. A pele dos peixes... Então, a pele dos peixes, ela produz uma substância que lubrifica as escamas, tornando seu corpo liso e escorregadio, o que auxilia o seu deslocamento na água. Os peixes se locomovem movimentando o corpo e a nadadeira caudal. Então, vocês que já pescaram, vocês sabem dessa substância, né? Que lubrifica as escamas do peixe. Quando você acaba de pegar um peixe que saiu do rio, você pega ele nas suas mãos, ele está liso, por causa dessa substância que lubrifica as escamas, né? Isso faz o corpo do peixe se tornar escorregadio para facilitar o seu deslocamento dentro da água. Outro detalhe, que muitas vezes a gente pega, ele está próximo da água, ele escorrega das mãos, já cai de volta no rio e adeus, né? Ele vai embora. Então, aqui nós temos detalhes do corpo de um peixe. Olho, narinas, boca, opérculo, nadadeira, outra nadadeira, nadadeira caudal. Aqui o detalhe das escamas e a outra nadadeira, né? Dentro do opérculo, localizam os órgãos respiratórios chamados brânquias. Os peixes respiram através dessas brânquias, né? Então, eles retiram o gás oxigênio da água e usam esse gás na sua respiração. Quando o gás oxigênio ele é liberado pelo peixe, ele já se transformou em gás carbônico. E quando o peixe libera o gás carbônico, forma essas bolinhas de ar que nós podemos perceber, né? Agora, a reprodução dos peixes. Em sua maioria, as fêmeas dos peixes põem ovos na água. Aqui o peixe palhaço, aqui olha a quantidade de ovos. E aqui a anêmona. Então, dentro dos ovos estão os embriões, que é a primeira forma de vida. Lembra do feijãozinho? Que nós fizemos a experiência? Então, o embrião é a primeira fase do desenvolvimento de uma vida, né? A fêmea do peixe palhaço desova sobre uma rocha, aqui é uma pedra, uma rocha, né? E próximo a uma anêmona, que é um animal invertebrado, ela não possui ossos, ela não possui coluna vertebral. A anêmona serve de abrigo para os filhotinhos do peixe palhaço, tá? Então, eles vão se abrigar desde o nascimento até a fase adulta. O embrião é o nome dado ao organismo que se encontra no estágio
inicial do desenvolvimento. Então, isso é antes do nascimento. Aqui nós temos uma atividade. Ao longo da vida, os animais se desenvolvem e passam por mudanças em seus corpos. Observe e enumere as etapas do desenvolvimento de um peixe. Qual que é a primeira fase aqui? Dos ovos. Então, 1. Depois, embriões. 2. 3. Alevinos. 4. Peixes juvenis. E 5. Peixes adultos. Então, os filhotes de peixe são chamados de alevinos. Muito bem.